Esse foi um episódio cheio de chip, de momentos de deixar o coração acelerado, de também deixar o nosso coração quentinho, de muita aventura, de lutas incríveis, de informações do passado. Foi um episódio sem dúvida com muitas emoções e que não deixa em nada a desejar em relação ao episódio da semana passada. Hoje nós vamos conversar sobre o episódio de Hanyo no Eshahime de número 21, inclusive de um possível furo de roteiro. Vamos discutir a respeito disso. Olá meus queridos, eu sou Avalon das páginas Avalon Geek e bom, como de praxe, eu vou pedir para vocês deixarem o like para a gente bater a meta de 700 likes e conseguir manter aí um incentivo para continuar fazendo as análises dos episódios. Eu também vou pedir para que quem quer ajudar o canal de alguma forma, compartilhar nos grupos, no WhatsApp, enfim, com o pessoal que vocês conhecem e que podem gostar de estar debatendo algumas informações sobre Hanyo no Eshahime e alguns outros animes. E se você não é inscrito, caiu de paraquedas por aqui, eu vou te convidar a ficar, se inscreve. Garanto que tem muita coisa interessante para você dar uma olhada, então é só passar ali na aba de vídeos ou de playlists para você se encontrar melhor. E bom, antes da gente falar sobre esse possível furo de roteiro, que é o primeiro assunto que eu quero tocar aqui com vocês, eu vou só fazer uma explicaçãozinha que eu postei no Stories do Instagram, onde eu falava que eu vou mudar a maneira como eu faço as análises. Inclusive tá rolando sorteio de caneca, então corre lá me seguir. Então o que isso significa? Provavelmente não vai interferir em nada no resultado final que vocês estão vendo agora, a não ser que eu vou utilizar imagens da legenda da Crunchyroll e que em algum momento ela pode não ter o contexto adequado. Se em algum momento isso acontecer, antes de lançar o vídeo, então não se preocupem porque vocês já estão com a versão final, eu vou fazer algum tipo de correção. Isso porque antes eu deixava para fazer tudo aos domingos, então eu assistia o episódio legendado pelo pessoal da Inuyasha Downs, que eu gosto bastante de assistir, porque eu sei que tem um carinho, um cuidado maior com as legendas. Aí sim eu ia escrever os roteiros, ia gravar o áudio, ia editar o áudio, ia fazer as capturas de tela, e isso deixava o meu domingo extremamente abarrotado de coisa para fazer, e normalmente quando eu acabava, eu conseguia entregar a análise no domingo à noite, eu não tinha pique ou eu tinha algum tipo de dor de cabeça por ficar muito tempo na frente do computador e eu não conseguia interagir muito com vocês pós-vídeo, né? Eu não conseguia ali responder algumas mensagens, não conseguia responder comentários. Isso me deixava bastante chateado porque era só na segunda-feira que eu ia responder vocês. Então eu vou tentar fazer o contrário e se houver alguma mudança para ser feita, ela já foi feita no momento que você está assistindo isso, então não vai interferir em nada. Eu já vou ter feito algum tipo de edição para recontextualizar de acordo com a legenda que pode ser mais adequada. E bom, vamos começar a falar logo do episódio com esse possível furo de roteiro. A gente começa o episódio com cenas de 200 anos atrás, onde Kyuki e Konton estão no barco de Kirinmaru, relatando para ele que Toga estaria num momento de fragilidade por conta de ferimentos de batalhas contra Shishinki e Ryuko Tsusei. Para quem não lembra, Shishinki é o original portador do Ondas Lunares das Trevas e Ryuko Tsusei é aquele dragão enorme que a gente vê que foi selado por Toga e Inuyasha derrota lá no arco clássico. Por que eu falo de um possível furo de roteiro? De fato, em algum momento da vida de Toga, ele enfrentou Shishinki, porém nunca foi dito que essa luta, esse enfrentamento foi próximo ao enfrentamento contra Ryuko Tsusei. Afinal, se você fala pra mim que ele está com ferimentos decorrentes dessas duas batalhas, o óbvio é se imaginar que elas ocorreram próximas uma das outras, porque senão ele já teria se recuperado dos ferimentos da luta contra Shishinki. Porém, eu questiono vocês, como Toga poderia ter ferimentos da luta de Shishinki se, após essa luta, quando ele roubou os poderes do Ondas Lunares das Trevas, ele ainda teve tempo suficiente de destruir o cometa junto com Kirinmaru, porque a gente vê que quando ele destrói esse cometa no flashback do episódio 15, ele usa o Ondas Lunares das Trevas, inclusive ele usa na forma da Tessaiga, mas ele já carrega a Tenseiga com ele, e ainda assim, teoricamente ferido, após aquilo, ele enfrenta Ryuko Tsusei e só agora Konton e Kyuki vêm dar essa informação de que, olha, ele tem ferimentos da luta contra Ryuko Tsusei, mas também da luta contra Shishinki, que deve ter ocorrido antes deles destruírem o cometa. Provavelmente a gente vai ter mais esclarecimentos no próximo episódio, porque parece pela prévia que os dois, Kirinmaru e Toga, vão estar juntos, acredito eu que para destruir o cometa, mas vocês estão entendendo o tempo que teria que haver para destruir esse cometa? É meio estranho
porque parece tudo muito corrido. Você ainda tá com ferimentos de Shishinki, mas você vai lá, você destrói o cometa e o Kirin-Maru não percebe que você tá ferido, e então você vai, derrota Ryuko Tsusei, sela ele, e aí você tá mais ferido ainda. Me pareceu estranho. Eu acho que a menção aos Shishinki pode ser uma tentativa de resgatar vários inimigos que passaram pela vida de Toga e que a gente conheceu em Inuyasha clássico, mas pode ter sido uma menção aí um pouco equivocada. Além disso, por que eu falo de furo de roteiro? Se Shishinki enfrentou Toga há 200 anos atrás, né, considerando que se ele tem os ferimentos, o enfrentamento foi recente à época da morte dele, e a gente sabe que isso foi 200 anos atrás, como que o cometa foi destruído com ondas lunares das trevas há 200 anos atrás e reapareceu agora, sendo que ele aparece a cada 500 anos? Então essa citação do Shishinki torna tudo meio estranho, porque antes era fácil a gente imaginar que há 500 anos atrás o Toga já tinha enfrentado o Shishinki, já tinha o Ondas Lunares das Trevas e utilizou a técnica para destruir o cometa. Mas agora, se você fala para mim que eles se enfrentaram há 200 anos, não tem como o Toga ter essa técnica há 500 anos, se ele só enfrentou o Shishinki há 200, por isso que ele tinha ferimentos ainda. É estranho. Não sei se vocês estão entendendo a minha linha de raciocínio, mas eu vou pedir para que vocês deixem a opinião de vocês. Se alguém interpretou de alguma forma melhor, se alguém tem alguma solução, alguma saída, a gente pode concluir isso num outro vídeo. Mas eu realmente quero saber a opinião de vocês, porque me parece que pode dar brechas para alguns furos. A gente pode procurar fazer análises em cima disso, discutir aí nos comentários para tentar chegar numa resposta. Eu fico cada vez mais feliz com o Kirin-Maru e gosto mais do personagem por ver o quão honrado ele é. Ele é um personagem incrível, eu tô cada vez mais feliz com ele mesmo, e descobrir que ele se recusa a atacar Toga num momento de fragilidade, que ele quer enfrentar o seu rival de igual a igual, que ele quer que seja algo justo, me deixou muito feliz, porque faz com que ele não seja um vilão qualquer. Até não seja um vilão, ele parece ser um yokai extremamente justo. Inclusive ele é dito ali pela menção da Toa, quando ela não sabia que estava se referindo ao Kirin-Maru mais pra frente. Ele pode ser um romântico porque ele fica admirando as estrelas, assim como o Riku herdou esse hábito. Mas eu acredito que na verdade ele faz isso olhando ali pro céu por conta do cometa. Eu acho que esse cometa ainda vai trazer alguma coisa pra gente no futuro. Pra quem assiste os meus vídeos sabe que eu já discuti, já teorizei um pouquinho a respeito sobre isso, porque eu não acho que eles iriam introduzir esse conceito de cometa pra nada. Kirin-Maru não só dá uma bronca e Konton e Kyuki, como ele ordena que Riko, seu mais fiel servo, como o próprio disse em outro episódio, leve ervas medicinais até Toga. Então ele quer realmente ajudar o seu rival a estar ali igual para igual com ele para que eles possam se enfrentar. Riko faz isso, mas chega muito tarde. É interessante a gente ter a cena ali do castelo de Izayoi pegando fogo para confirmar os acontecimentos do filme 3 pra gente. E aí em seguida que nós vemos que a Zero fica bastante triste com a morte do Dai Yokai. Não só triste com a morte dele, eu acredito, mas ela começa a se questionar a respeito do porquê os yokais com tamanhos poderes não deveriam viver ali pela eternidade. Em meio a esses questionamentos, essa tristeza e também um pouco irritada com as perguntas inapropriadas, digamos assim, do Riko, ela acaba chorando e fazendo pedidos à Joia de Quatro Almas para que possa se livrar dos seus sentimentos, do seu coração, assim como do seu poder demoníaco. Então agora a gente já sabe como exatamente as 7 pérolas do arco-íris foram criadas, e ela diz nesse momento que agora ela não é mais uma yokai, o que coloca ela na lista de seres não humanos nem yokais junto com o próprio Riko. E falando do Riko, eu acho que todo mundo conseguiu perceber o quão diferente é o comportamento dele atual, o comportamento dele nesse flashback aí de 200 anos atrás. Isso porque a gente vê um Riko que parece literalmente uma marionete, que é como ele mesmo se denomina. Então vamos lembrar aí de repente de um serzinho tipo Moriomaru, que era uma marionete ali meio sem alma mesmo. Porque ele parece realmente não entender as coisas, não compreender e simplesmente acatar ordens e fazer perguntas como uma criança inocente que pergunta o que parece ser óbvio. É interessante a gente pensar nisso porque eu não sei dizer para vocês se esse conhecimento, essa autonomia dele vieram decorrentes talvez
de uma criação, afinal a gente sabe que Kirin-Maru foi o mestre dele e Kirin-Maru parece ser bastante estudioso, ou se realmente houve algo mais místico envolvendo isso. Se ele era uma criança num corpo mais adulto e que não entendia nada e que era simplesmente muito inocente e talvez até mesmo sem personalidade, ou se realmente houve algo a mais para que ele se tornasse o que ele é hoje. Porque ele é um dos personagens mais icônicos de Hanyo, ele é bastante debochado, irônico, ele tem várias facetas na personalidade dele que com certeza ele não tinha quando ele ficava perguntando sobre como usar a cabeça enquanto balançava. A gente descobre que mesmo antes da criação das Pérolas do Arco-Íris, ele já tinha aquele brinco azul dele, que é de onde ele tira a maior parte ou toda a parte dos poderes dele. O que será que é esse brinco? Eu espero que a gente tenha informações sobre isso também no futuro. Mas chega de falar desse flashback e desses personagens. A gente vê um momento em que a Setsuna tá ali repreendendo, dando orientações pra Towa como se ela fosse realmente uma criança, para que ela não saia, não se coloque em perigo. E a gente descobre que não adiantou nada essa orientação toda. Porque é noite de lua nova, então ela perde os poderes de yokai dela, ela se torna completamente humana. E ao se questionar sobre como a Setsuna, que é a irmã mais nova, trata ela como uma criança, a Kaede acaba falando: você é igualzinha à sua mãe. A Towa fica curiosa para saber informações da mãe e a Kaede diz que ela era uma pessoa de coração puro. E realmente, né, gente? A gente tem que concordar que a Rin era uma pessoa de coração puro e elas são muito parecidas, Towa e Rin. Realmente, são mesmo. Não dá para negar. Pra gente que já sabia olhar para elas, a gente sabe que o rosto, as feições, a maneira de se comportar é realmente dessa pureza, dessa inocência. A Kaede diz que ela desapareceu logo após dar à luz as meninas, né? Então ninguém sabe o que aconteceu e a gente só vê ali no flashback aquele tecido amarelo que é o mesmo que a Towa está utilizando enquanto conversa com a Kaede, que é um momento bem fofinho, mas que ela pode possivelmente ter vindo a morrer. A Towa fica um pouco incomodada com a fala da Kaede, diz que ela é insensível, mas gente, aqui eu tive uma resposta da Kaede que foi o que me deixou mais satisfeito por ser coerente. Quando ela diz que ela já se acostumou a perder pessoas, né, que ela está acostumada com a vida e a morte das pessoas, é porque a gente tem que lembrar que num contexto da era feudal, né, de onde está sendo passado, retratado o anime, era muito comum que as pessoas morressem das mais diversas maneiras, por doenças extremamente simples ou em guerras, que as vidas não duravam muito, não é igual hoje que a gente tem pessoas chegando facilmente aos seus 70, 80 anos. Naquela época se morria muito jovem. Então para Kaede, que já é uma idosa, ela está muito habituada a ter visto muitas perdas. Então isso talvez justifique um pouco essa inércia e a falta de comentários sobre a Gomi, Inuyasha e todos os outros personagens que desapareceram. Infelizmente, ela já se habituou com a perda. Nós vemos a Towa sonhando com aqueles mesmos sonhos que ela vê no episódio 8, quando bagunçam todos os sonhos ali das meninas. E é então que ela vê novamente a imagem da Rin e dessa vez ela se questiona, seria ela a nossa mãe? Mal sabe ela que a resposta é ela mesma. Então ao acordar ela vê a borboleta dos sonhos, corre atrás dela, a borboleta desaparece na árvore sagrada. Eu nem sei, eu no lugar dela acho que eu ia abraçar a árvore, eu ia tentar fazer alguma coisa para me comunicar com a árvore, não sei. Mas ao ver alguns vagalumes, a Towa se distrai e acaba se encontrando com Uriko. E bom, gente, os momentos da Towa e do Uriko são bem intensos, eu não vou ficar narrando todos eles aqui pra vocês, mas tem momentos que realmente deixaram as pessoas um pouco tensas, eu inclusive, porque ele é bastante galanteador, mas a gente percebe num tom que é difícil distinguir se ele tá sendo irônico, se ele tá brincando ou se ele tá falando a verdade, que ele estava querendo pegar a pérola da Towa. Mas a maneira como ele fala, às vezes eu não sabia se ele estava brincando ou se realmente ele ia tentar arrancar a pérola do olho dela e eu ficava, ai meu Deus, e agora? Que é quando Totetsu interrompe tudo aquilo e ataca os dois porque ele sabia da informação que o Konton tinha descoberto, que era justamente o dia em que a Towa se torna humana. Antes da gente entrar nos momentos de luta de Totetsu e Riko, eu só vou fazer alguns apontamentos de que Riko diz que ele se afastou do mestre dele porque os dois tinham o mesmo objetivo, as pérolas do arco-íris.
mas ao mesmo tempo ele diz em alguns momentos que ele foi deserdado pelo seu mestre, então fica uma coisa um pouquinho ambígua. O que será que realmente aconteceu? Será que o mestre dele ficou furioso porque Kirin-Maru queria as pérolas e Yuriko também estava atrás dessas pérolas? Mas ele diz que ele quer as pérolas justamente para devolver a Zero, que foi a mulher que cuidou dele, o que me parece um pouco estranho. E é onde eu falo, gente, era difícil pra mim às vezes interpretar se o Yuriko tava realmente sendo sincero ou mentindo, porque o Kirin-Maru fala, e falou isso recentemente, que Rico é o seu servo mais fiel. E a Zero pareceu desdenhar do Rico. E aí agora a gente tem o Rico dizendo que a mulher que cuidou dele foi a Zero e que ele quer devolver as pérolas pra ela e que ele se afastou do mestre dele, ele foi deserdado. Mas o Kirin-Maru ainda o considera um servo e a Zero parece não gostar muito do Rico, então o que está acontecendo? Mas uma das coisas que me chamou muita atenção nas falas do Rico, ele diz que ele não sabe exatamente o que acontece se reunir todas as pérolas, porque elas nunca foram reunidas, obviamente que após a criação delas, mas que talvez elas aumentem o poder demoníaco do seu portador, ou então que elas poderiam ser utilizadas para dar início a uma era decadente, que é justamente a fala que a árvore sagrada faz lá no começo de Hanyo, que seria o objetivo de Kirin-Maru, e que o próprio Myuga disse que não condizia com a postura de Kirin-Maru. Então, estão nos dando algumas pistas para a gente desconfiar. Essa confusão toda sobre o que o Rico diz da Towa não condizer com o que a gente vê do lado de Kirin-Maru e da Zero, em como eles se relacionam com o Rico, e até mesmo o fato de que o Totetsu questiona se o Rico teria o mesmo sabor que o Kirin-Maru, a Setsuna perceber que eles têm o mesmo cheiro. Isso tudo me levanta alguns questionamentos. Que tipo de marionete seria Rico? E será que, por algum motivo, o fato de que ele tem o mesmo cheiro, talvez o mesmo sabor, talvez ele seja parte de Kirin-Maru, não necessariamente um filho Hanyo, igual tinha sido dito anteriormente, mas talvez ele seja parte de Kirin-Maru? Será que não é ele quem quer trazer essa era decadente e não o verdadeiro Kirin-Maru? Fica aí para discussão. A luta do Totetsu contra o Rico é muito legal, gostei muito. Se todas as próximas lutas forem nesse nível, gente, eu realmente vou ficar muito feliz, porque eu achei uma luta boa, bem dinâmica. Totetsu não é um dos meus personagens favoritos, mas eu acho que ele luta bem. Ele tem a espada, ele tem ali os poderes de sucção e sopro da boca dele, e que fazem muita referência ao próprio buraco do vento, tanto que como uma alternativa dessa técnica, o Rico resolve utilizar algumas vespas venenosas de miasma, que não são as mesmas do Naraki, mas tem ali o mesmo propósito, que é envenenar, no caso, quem está sugando elas. Eu achei muito interessante isso. Num certo momento, o Totetsu perde o controle, sai atacando tudo, depois consegue devolver as vespas, ao ponto de que elas acabam até picando as costas do Rico no momento em que ele protege a Towa. É tudo muito intenso, bonito, rápido, aquela espada de pirata que é linda porque tem um design muito diferente do Rico. Sério, realmente foi uma luta muito boa, ao meu ver. Quando eles se separam, o momento em que Totetsu fica ali um pouco atordoado, a Towa tenta ajudar o Rico, que está ali envenenado e ferido por conta das vespas, eles acabam conversando sobre por que ele, discípulo de Kirin-Maru, está ajudando uma das, digamos, adversárias de Kirin-Maru, porque ele está protegendo a Towa. E ele diz que ele não sabe. Ele não sabe o porquê ele está protegendo ela, inclusive diz que não é amor, porque pela concepção que ele tem, ele só mata quem ele ama. Então, de certa forma, a gente pode ficar tranquilo, porque ele não vai matar à toa. Ele diz que aquilo não é amor, mas ele não entende muito bem, e ela começa a dizer ali, ela fica até corada. Isso a gente tem que prestar atenção, porque foi um momento significativo, que ela não entende muito sobre amor, mas ela entende sobre gostar de pessoas, pelo menos um pouco ela entende. É claro que o dia é salvo por Moroha e Setsuna, que aparecem na hora certa para impedir que o confronto ali se finalizasse talvez de uma maneira trágica, e acabam salvando Towa e também o Rico, que logo ali se esconde, ele tenta não ficar próximo das meninas, e o sol nasce. Totetsu tenta fugir, afinal ele sabe que ele está ali numa situação complicada agora contra 3 das princesas Hanyo, mas ele acaba sendo decapitado
pelo Rico, que lança sua espada numa cena incrível. A Moroha fica completamente boquiaberta com aquela cena, é muito hilário isso. Inclusive, finalmente ela conseguiu uma cabeça de um dos 4 grandes ameaças para poder vender pro Gilbei. Eu não vejo a hora de ver ela recebendo as suas moedas de ouro. De repente, será que ela consegue sua liberdade já? Quero muito saber disso no próximo episódio. Em seguida, o Rico aparece preocupado e abraça a Towa, dizendo que ele acabou ficando preocupado e perdeu as estribeiras, né? Afinal, ele matou alguém que ele não amava, ele abriu uma exceção. Óbvio que ele pegou a pérola laranja para ele, mas esse momento do abraço é ali bastante constrangedor para Towa, ela fica um pouco tímida. A Setsuna não gosta e manda ele se afastar, ali um momento bem, sai de perto da minha irmã. Mas ela justifica que é porque ele tem o mesmo cheiro de Kirin-Maru. E é claro que, até então, Towa era humana, então não tinha como ela perceber essa distinção do cheiro. E antes do episódio 18, elas não conheciam o cheiro de Kirin-Maru. Então é muito interessante terem observado isso, que após conhecer Kirin-Maru, agora a Setsuna conseguiu detectar que eles possuem o mesmo cheiro. Para finalizar, a gente vê ali a Towa toda emocionada, entregando a pérola prateada dela para o Rico. Uma cena que chocou muita gente, eu inclusive, eu não achei que ela fosse fazer isso. Towa, não faça isso, é cilada. E é óbvio que ele fica muito feliz, ao mesmo tempo que ele diz que o comportamento dela é um pouco estranho. A Towa fez isso com certeza motivada pelos seus sentimentos, acho que até uma certa menção à própria Rin, que tinha um coração muito puro, muito bondoso. Então a Towa é inocente, ela entregou, confiou nele. A Setsuna chama a atenção dela, né? Olha, vamos torcer para que ele não use para nenhum propósito maligno. Mas ao mesmo tempo a Towa entrega essa pérola pedindo para que ele não vá atrás das pérolas de Moroha e Setsuna, ou seja, ela quer ajudar todo mundo, ela quer que o Rico conclua o seu objetivo, mas ela também não quer que eles briguem entre eles, não quer que Setsuna, Moroha e Rico tenham que em algum momento brigar pelas pérolas, então fica com a minha, mas deixa delas em paz. Isso é muito a cara da Towa e ao mesmo tempo que me pegou de surpresa, eu acho muito condizente com ela. É claro que a gente teve um pouco de comédia no final, teve a confirmação que a espada de energia não provém da pérola, como algumas pessoas diziam, é o próprio poder da Towa, o que eu acho bom de ser mostrado aqui. Pessoal, eu gostei muito do episódio, muito mesmo. Foi dinâmico, foi fofo, foi tocante, teve informações, foi um verdadeiro turbilhão de emoções ali. Tinha hora que a gente ficava feliz, ficava emocionado, ficava triste, ficava preocupado. Eu quero saber a opinião de vocês sobre tudo, principalmente sobre aquele possível furo de roteiro. É coisa da minha cabeça ou vocês realmente acham que tem ali algumas informações que pelo menos por enquanto parecem não bater? O que vocês acham do Rico? Vocês no lugar da Towa teriam feito a mesma coisa ou seriam mais igual a Setsuna, mais racional e não, eu não vou entregar minha pérola não? Pessoal, muito obrigado para todo mundo que está dando uma força pro canal, para todo mundo que gosta do meu trabalho, que confia no meu trabalho, porque eu acho que o grande objetivo que eu queria aqui no canal era criar uma comunidade que se respeita, que gosta, independente de opiniões às vezes divergentes, então eu sou muito grato por todo mundo que me acompanha e tem esse carinho. Muito obrigado, um grande abraço e até mais!